Jovinhos, construir o gráfico de uma função do primeiro grau é uma das coisas mais importantes que tem na estrada de vestibular. Costumo dizer para a galera que você precisa de 5 segundos. Isso aqui não pode ser um monstro na sua vida. Se for um monstro da sua vida, se eu te faço a pergunta, se eu te der uma função do primeiro grau, você sabe fazer o gráfico? Se você responder sim, Pedro, tranquilo, ótimo, era essa a resposta que era para você dar. Se você diz não, Pedro, eu tenho dificuldade, não sei muito bem, às vezes eu me enrolo. Então, esse aqui é um divisor de águas na nossa vida. A partir de agora, depois desse vídeo aqui, você não terá mais essa dificuldade, porque é bem tranquilo. Então, eu vou te mostrar aqui como é. Para você desenhar o gráfico de uma função do primeiro grau, você tem que saber que esse gráfico é uma reta, tá bom? E na matemática, a reta ela é definida unicamente por dois pontos distintos, né? Então, se eu der dois pontos distintos, eu defino uma única reta. Não que seja o único jeito de definir uma reta, né? Então, se eu te apresentar dois pontos que não estão em cima um do outro, eu já sei que reta é essa. Então, eu usando desse princípio, né, desse postulado lá da geometria de posição, né, coisa que a gente vê só lá no segundo ano, nós iremos buscar dois pontos muito importantes de uma reta. Poderia ser quaisquer dois, mas a gente busca dois muito importantes. Que é onde a nossa reta corta o eixo Y e onde a nossa reta corta o eixo X. Então, peguei e dei um exemplo aqui para você. Y igual a x, 5x menos 10. Quando eu te perguntar onde que essa reta corta o eixo Y, você olha para o termo independente. Lembra que nos vídeos anteriores a gente aprendeu como que reconhece o termo independente. Né? O termo independente é quem não está com x. Veja que o termo independente aqui na minha reta, o meu Bzinho, é menos 10. Então você vai lá no eixo Y e marca o menos 10. Né? Em algum lugar assim, você não precisa ter uma escala muito perfeita. Né? Aqui, cuidado só com uma coisa, eu queria fazer aqui uma observação muito importante para você. Normalmente os alunos decoram essa ideia muito bem, de que o gráfico corta o eixo Y no termo independente. Mas isso só acontece em polinômios. Pedro, eu não sei o que é polinômios, em gráfico de polinômio. Então tá, vou ser um pouco mais enxuto. Isso só acontece no primeiro ano nas funções do primeiro e do segundo grau. Nas outras funções, não necessariamente ele vai encostar no eixo Y no termo independente. Na verdade, nas outras funções que, se você for estudar as outras, né, tipo logaritmo, função modular, nem existe esse negócio de termo independente lá, né? Nós não damos esse nome de termo independente lá naquela brincadeirinha. Então, de forma geral, quando eu te perguntar onde um gráfico corta o eixo Y, a resposta mais formal da matemática, que vale para todo o gráfico do mundo, é essa daqui, ó. E eu queria muito que você decorasse a resposta, na verdade, entendesse, né? Quando x é 0. É esse momento que um gráfico corta o eixo Y. Por quê? Porque quando o gráfico corta o eixo Y é quando o ponto está exatamente em cima do eixo Y. E quando o ponto está exatamente em cima do eixo Y, significa que o seu x é 0. Lembra? Então isso é muito importante, tá? Só que na função do primeiro grau, quando o x é igual a 0, sobra apenas o termo independente. Então a gente pode evitar algumas etapas, né? E simplesmente olhar para cá, menos 10, vou lá e marco menos 10. E a próxima pergunta que eu me faço é, onde o gráfico corta o eixo x, que é o eixo das abscissas? E a resposta é na raiz da função. Ou seja, quando o y é 0. Então aqui eu vou igualar o y a 0. Antes, para eu descobrir o menos 10, eu igualei o x a 0. Agora, para eu descobrir esse valor aqui, eu tenho que igualar o y a 0. Então eu vou lá na minha função e boto o y igual a 0. Então fica 0 igual 5x menos 10. Esse menos 10 passa para o outro lado e fica 10 igual 5x. Agora esse 5 está multiplicando, ele passa dividindo, né? Então fica 10 sobre 5 igual a x. Portanto, esse meu x ele é igual a 2, né? Porque 10 dividido para 5 é 2. Então eu venho aqui no eixo x e marco mais ou menos onde eu acho, né? Onde meu coração sente que é 2. Ou, perdão, para o outro lado, né? Que é 2 assim, né? Mais ou menos assim, mais pertinho do início, né? E aí eu pego e simplesmente ligo esses dois pontos. Então eu pego e faço uma linha assim que está passando por esses
dois pontos aí que eu acabei de descobrir. Então, esse é o gráfico de uma reta. Então, quando eu te apresento a lei de formação, para você construir esse gráfico, você se faz essas duas grandes perguntas. Ou seja, primeiro você substitui o x igual a zero, esse é onde vai cortar no eixo y. Depois você substitui o y igual a zero, esse é onde vai cortar o eixo x. Beleza? Então, 99% das vezes dá para a gente construir o gráfico de uma função do primeiro grau com essa ideia. Tá bom? Vou apresentar mais umas que são os casos mais chatos, que é quando estão no mesmo lugar, né? Onde corta o eixo x e o eixo y é exatamente no mesmo lugar, que é o exemplo, por exemplo, y igual a x, né? Y igual a 2x, f de x igual a menos 4x, né? Então, vamos resolver aqui no próximo exemplo. Esse vídeo de agora é um vídeo muito importante, saber como fazer o gráfico de uma reta, né? Note que o meu coeficiente angular era maior do que zero, né? 5, isso é maior do que zero. Ou seja, isso é uma reta crescente, né? Olha só a reta crescendo, né? Conforme o x aumenta, o y também aumenta. Se esse coeficiente angular fosse negativo, a minha reta estaria decrescendo. Tá bom? Então, só te lembrando aí desse detalhe das retas. Então, vamos agora fazer mais uns exemplozinhos para isso ficar bem colado aí na nossa cabeça.